são perfeitos. Que dia poderoso para falar da missa. Dia poderoso para completar esta mensagem. E entregar palavra na igreja da Baixada. Seja muito bem-vindo, meu irmão que veio pela primeira vez. Meu irmão da Manica. Qual é o nome mesmo? Qual é o nome? Irmão Arão, sacerdote. Seja muito bem-vindo. E tem um irmão que veio de Davela. Seja muito bem-vindo. Aleluia. Sinta-se à vontade na casa do Senhor. Entrando na mensagem, na semana passada nós ouvimos a palavra do Senhor sobre os profetas que vinham do Oriente. Deus a utilizar homens estrangeiros para poder instruir, para revelar os propósitos divinos sobre o ministério de Cristo Jesus. O ministério de Cristo Jesus é um ministério divino. E nós vemos que quando os profetas apareceram, os elementos que trouxeram para apresentar Jesus, um menino Jesus, não era apenas presentes. É que as pessoas viam um menino, um bebê, mas aqueles profetas estavam a ver um rei. Aqueles profetas estavam a ver Deus. Aqueles profetas estavam a ver a manifestação do poder de Deus. Quando trouxeram ouro, nós vimos que o ouro simbolizava o valor do sacrifício de Cristo. O valor do ministério de Cristo. Mas também nós vimos que o ouro simboliza a duração do ministério de Cristo. A dizer que através do ouro eles profetizavam que o ministério de Cristo era incorruptível. E aqueles que eram salvos pelo ministério de Cristo também eram incorruptíveis. Ser incorruptível é uma graça do ministério de Cristo. Toda madeira revestida com ouro permanece para sempre. A semelhança da Arca da Aliança, que era revestida com ouro, o templo que era revestido com ouro. Então nós aprendemos que tanto a obra de Cristo como os alcançados por esta mesma obra são incorruptíveis. Aqueles que são alcançados pelo ministério de Cristo, mesmo que moram, não morrerão. Não tem esperança. A pastora Luísa, irmã Silvia, evangelista Alexandre, evangelista Andrade, irmão Horácio, tem esperança. Saiba que ainda que você mora, não morrerás. Aleluia, aleluia, aleluia. Por causa do ministério de Cristo, se você aceitar este ministério, abraçar este ministério, viver segundo o ministério, ainda que você mora, não morrerás. Vemos que o incenso simboliza o valor da adoração.
É um tempo que a adoração estava desvirtuada. Perdeu o valor. Era uma adoração baseada em oferta de coisas. Mas as pessoas não se ofertavam para Deus. As pessoas não pertenciam a Deus. As pessoas queriam dar a Deus o seu dinheiro, algumas ovelhas, assim, mas não davam a sua vida para Deus. Então Cristo, quando aparece, é um tempo que se dizia que não pode, ninguém pode entrar na casa do Senhor de mãos vazias. Então Jesus aparece de mãos vazias. Aleluia. Amém. Jesus apareceu de mãos vazias. Todo mundo que ia para o templo ia subir ao templo enquanto carregava alguma coisa para entregar. Mas Jesus apareceu sem carregar nada. Por que ele fez isso? Porque ele não trazia ofertas. Ele era a oferta. A própria oferta estava caminhando para o templo. Ele queria instruir para o povo de Deus que o tipo de adoração que Deus quer é a adoração que você se entrega a Deus. Entregue-se a Deus. Entregue-se a Deus. É bom dar ofertas. É necessário, é um mandamento que tem que se cumprir. Mas acima das ofertas, entrega-se você. Se dê a casa de Deus. Celebra o Senhor na manhã de dia de hoje. Nós queremos entrar no último item que nós queremos ver no dia de hoje, sobre o mistério dos magos do Oriente, ou então a profecia dos magos do Oriente, quando eles trouxeram o incenso, o ouro, o incenso, o ouro e a mirra. Aleluia. Aleluia. O incenso, o ouro, a mirra. Aleluia. Somente o Senhor Deus. Vá comigo rapidamente. E antes de você abrir a Bíblia comigo, eu quero te fazer uma pequena explicação. O que a mirra simboliza? Todos nós sabemos que a mirra é uma planta amarga. É uma planta amargosa. Planta muito amarga. Com uma certa propriedade, como se fosse Vicks. Estás a ver aquilo que arde no Vicks. Aleluia. Amen. A mirra é mais ou menos assim. Como se fosse uma menta forte. Qual é o nome que dá aqui? Não, se não é outro Vicks, é diferente. Mas é tipo aquilo ali. Aleluia. Amen. Então, a mirra é uma planta amargosa. Aquela planta amargosa não apareceu ali em vão. No Antigo Testamento, a planta da mirra era frequentemente utilizada para muitos efeitos, principalmente medicinais, principalmente para remediar. Aleluia. Amen. Então a mirra simboliza o sofrimento de Cristo.
Cristo. A mira ikombekisa kushaniseka ka Kristo. A amargura da vida de Cristo. Akubava ka utomi ra Kristo. A mira simboliza as dores do Senhor Jesus Cristo. A mira ikombekisa swivavo swa Hosi Yesu Kristo. As dores que ele teve que passar durante o seu ministério. A swivavo swa tsika a hundza ka swona ka holobye bya yena. Durante a sua vida. Ka mfambo wa vutomi ra yena. Amados, o sofrimento de Cristo não foi somente na cruz. A ku xaniseka Kristo a ve ntsena ka xambanini. A maioria de nós, quando pensa no sofrimento de Cristo, imagina aquele dia que ele caminhava para ir ser crucificado. Quando Judas lhe traiu, e então começaram a lhe chicotear, lhe colocaram uma coroa de espinhos na cabeça, cuspiram sobre ele, rasgaram as suas roupas, fizeram tudo o que queriam com ele. Mas o sofrimento de Cristo não se resume nisto. O sofrimento de Cristo não foi somente no dia da crucificação. O dia da crucificação foi o ápice do sofrimento. Eu disse que a crucificação de Cristo foi o ápice, foi o ponto mais alto do seu sofrimento. Mas não foi o único sofrimento. Cristo sofreu desde o ventre da sua mãe. Nem lugar para ele ser colocado quando nasceu não tinha. Amados, os nossos filhos nascem em melhores condições do que as condições que nasceu Cristo. Quando ele nasceu não tinha enfermeira para cortar o cordão umbilical. Amados, crianças que nascem longe dos hospitais e não tem aqueles cuidados, dificilmente sobrevivem. E se sobrevivem, carregam doenças. Antigamente o nível de mortalidade infantil era elevado porque as pessoas não tinham cuidados pós-natal, não é isso, né? Pós-natal, pós-parto. Tanto a criança como a mãe. Cristo não tinha panos limpos para envolver-lhe. Ele foi colocado numa manjedoura de animais. Lugar onde ficam bactérias, insectos, baratas, formigas, moscas. Na manjedoura, meu irmão, os animais não têm casa de banho. Os animais defecam onde eles comem. Onde eles comem é onde eles defecam. Então está cheio de moscas aquele lugar. Está cheio de vermes. Aleluia. Então Cristo começou a sofrer a partir do momento que ele nasce. Ele já nasceu em sofrimento. Depois teve que fugir porque Herodes queria matar todas as crianças de 2 anos para baixo. O seu pai e a sua mãe tiveram que fugir com ele para o Egito para se esconder. Você imagina um homem numa terra onde não conhece ninguém, que fala uma língua estrangeira, não tem familiares, não tem nenhum irmão para trazer roupinha, para trazer... Isabel estava longe para trazer roupinhas de João Batista para lhe ajudar, não tinha essas coisas. Aleluia. Estava distante de tudo. Os sofrimentos do Senhor Jesus. Então, no dia de hoje eu quero te mostrar os sofrimentos de Jesus, que é a representação da mira na sua vida. Abra comigo o livro de Isaías, capítulo 53. Aleluia. Amen. Isaías capítulo 53. Isaías 53.
Parece que me lê do versículo 1 até o versículo 10. Até o versículo 10. Até o versículo 10. Assim diz a palavra do Senhor. Isaías 53, versículo 1 a 10. Versículo 1. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte. Porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor. Amados, eu quero que você preste muita atenção. Não se permita dormir. Aleluia. Não se permita dormir. Você acaba de ver aí a descrição da vida do Senhor Jesus. O profeta Isaías profetizou isto 700 anos antes do nascimento de Cristo. 700 anos. Se fosse como nos dias atuais, é que quando alguém profetiza algo, você quer ver amanhã, enquanto se cumpriu. Se não se cumprir no dia seguinte, ou no mês seguinte, você acha que era um profeta enganador. Mas Isaías trouxe uma poderosa profecia que apontava no futuro de 700 anos à frente. E ele começa a descrever a vida de Jesus. Ele descreve como um homem de dores, experiente na tribulação, experiente no sofrimento. Tinha muito sofrimento. Alguém só tem experiência de sofrer, só ganha a experiência de sofrer quando sofre. Aleluia. A experiência é resultado de repetitivas vezes fazendo a mesma coisa. Quer dizer que Cristo era experiente no sofrimento. Ele era homem de dores. E depois diz que era desprezado. Durante a vida do Senhor Jesus, ele não foi honrado, meus amados.
Se tem mina uma coisa que dói, é desprezo. a ku nchumu xi vavaka swonghasi ku dzeliwa Desprezo dói na alma. a ku dzeliwa ka vava hi keni Quando a pessoa sente que é desprezada em um determinado lugar, não vai mais para aquele a lugar. loko na twa swa ku va u dzeliwa ka ndhawu ka nga fambi kavi ka ndhawu Se liya você tem um familiar que quando você chega em casa dele, te despreza, não te recebe bem, te trata mal, você não vai mais na casa daquela a pessoa. fambi ka kavi ka muta munhu luyani Se você tem um amigo ou uma colega, quando você fala com ele, não te responde mal, você sente que essa pessoa me despreza. munhu a ku dzela Aleluia! Nenhuma pessoa suporta conviver com desprezo. a kona timiselaka ku hanya ni ku dzeliwa Mas toda a vida do Senhor Jesus swona hinkwaro ra hosi yesu foi uma vida de desprezo. i vutomi ra ku dzeliwa A ser desprezado todos os dias da sua vida. a dzeliwa usiku hinkwawo masiku hinkwawo vutomi ra yena Ao ponto de ser experiente no a swi desprezo. kala swa ku a khaluta swonghasi ka ku A dzeliwa Bíblia diz que quando as pessoas olhavam para a ele, bibele vhela va mu lavisa yena escondiam o seu rosto. a va fihla ngo ya yena Amados, existe um nível va nga rhandziwa ku xigava xa ku de sofrimento xa ku xaniseka que as pessoas já não conseguem olhar no teu rosto. va nga swi koti ku lavisa ngo ya wena Quando te olham, desviam o rosto. va hambukisa a ngo Tem medo de encarar aquele sofrimento. va chava ku hlasela ku xaniseka kolokuya Quando você passa pelas ruas da cidade de ta Maputo switatu swa doroba ra maputsu e encontra uma mamana kuma mamhani wo karhi magra, a wondzeke deficiente, a a khwanyeleka mendigar, a kombela você há de ver que pessoas quando passam dali doroba ra va hundza hi kona sabem que tem um mendigo aqui, ku na a xisiwa lexi kombelaka laha mas olham para o outro va lado, lavisa tlhelo rin'wana passam a olhar para lá va assim. hundza va la hlahalo Não querem olhar para esta a va na ku pessoa, lavisa munhu leyi porque o nível do sofrimento a xigava xa ku xaniseka é tão grande que as pessoas não têm coragem de encarar o sofrimento. a vona va xivisa va hlasela munhu leyi O nível do sofrimento de a Cristo xigava xa ku xaniseka kristi era tal que na sua vida kuva vutomi ra yena ele não era encarado, a nga hlaseliwi não era encarado. a nga voniwi Aleluia. Não era encarado. a nga vavisiwi Diz que as pessoas escolhiam dele o seu rosto. a nga va fihla ka yena ngo Diz que os homens escolhiam dele o seu rosto. vana va fihla a ngo ya vona emahlweni ka yena Escondiam o a rosto. va fihla ngome Aleluia. halleluya O sofrimento do Senhor ku Jesus xaniseka hosi yesu era tão grande, meus irmãos. ngopfu varhandziwa va A mina vida que Jesus passou. a vutomi hosi a nga hundza ka rona Não foi só no dia da a crucificação. ve siku ra ku vambiwa ntsena Muita gente pensa que Jesus sofreu naquele dia porque lhe cuspiram. Não foi um a dia, ve siku rin'we ntsena foi uma vida de i ve sofrimento. vutomi ra ku xaniseka Aleluia. halleluya Foi uma vida de i sofrimento. ve vutomi ra ku xaniseka Aleluia. halleluya No versículo 7, ka versiko ntlhanu diz que ele foi oprimido, a xanisiwile mas não abriu a sua boca. kambe a nga pfulanga nomu wakwe Como um cordeiro foi levado ao matadouro, hi nga xinyampfana xi nga yisiwa ku tlhaviweni e como uma ovelha muda hi nga xinyampfana xo ka xi nga vulavuli perante os seus tosqueadores. mahlweni ka lava mu tlhavaka Ele disse que a vida do Senhor a ra Jesus vutomi ra hosi yesu era uma vida dolorosa, a ri vutomi ra ku vaviseka mas swinene ele aprendeu a sofrer calado. yena a dyondzile ku xaniseka a miyelile Amado, se tem uma coisa que é difícil é sofrer calado. nchumu xa ku u xaniseka a wu miyelile Durante o xikarhi sofrimento, ka famba u as xaniseka pessoas querem expressar o a sofrimento. fana loko hlaya a ku Querem xaniseka dizer aos outros que estão a sofrer. fana u brema swo vona vo xaniseka Querem pedir fana socorro. u kombela ku pfuniwa Querem ver se podem encontrar um consolador. kuma a mu chaveleli vona swi Alguém kota para lhes consolar. vona u karhi swo va chavelela Mas o nosso Senhor Jesus mosa hina yesu yesu sofreu calado. a xanisekile a miyelile Ele não falava nada. a nga vulavuli nchumu Era tipo uma ovelha quando era levada ao matador.
reclamava, ainda cale, não dizia nada. ainda sai chumbo. Você não podia ouvir nenhuma palavra saindo da sua boca. Aleluia. Aleluia. Aprendeu a sofrer calado. Adyondze ku xaniseka miyelile. Atualmente, Kanya n'waka os cristãos não sabem sofrer calados. abakrista va swi kota ku xaniseka va Os cristãos não miyelile. aceitam ser desprezados. Abakrista va pfumeli ku dzeliwa. Os cristãos não aceitam passar pelo mesmo caminho que Cristo. Abakrista va pfumeli ku hundza ka ndlela yin'we hundza Kristi. Mas Cristo escreveu este caminho, Krista a tsalile ndlela que leyi. foi apontado por Isaías nga kongomisiwe ka xikuvetiwa hi Isaya. 700 anos antes. 700 wa malembe ndzhaku. Aleluia. Aleluia. Abra comigo o livro de Salmos, A buku ra tipsalma capítulo 22. la hikulu ya 22. O livro de Salmos é longo, não é? Tipsalma a buku O capítulo 22 é longo, a capítulo 22 leio ngopfu swinene. mas é necessário que a gente leia. Swa laveka hi dyondza. Salmos 22, leia comigo. Salma 22 dyondza na mina A partir do versículo 1. sukela ka verse yo rhanga. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 1. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Porém tu és santo, o que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam. Em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os beiços e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor que o livre-o, pois nele tem prazer. Mas tu és o que me tiraste do ventre, o que me preservaste, estando ainda aos seios de minha mãe. Pode parar um pouco, depois vamos continuar. Quando você lê a partir do versículo 6, Dyondza kusuka verse ya ntlhanu olha para mim todos. lavisani mina Quando hinkwerhu. você ouve a partir do versículo 6, Xingi sukela ka versikulo 6. diz: mas eu sou um verme e não homem. Ali mini xivungu kambe ni munhu. A vergonha dos homens e desprezado pelo povo. A tingana ta vanuna ti dzeliwa hi tiko. Todos me veem, todos os que me veem zombam de mim. Hinkwavo ni vonaka va ni hleka. Estendem os beiços e meneiam a cabeça, dizendo: Va ndzisa mabesi va teka nhloko va vula leswi. confiou no Senhor A tshembe hosi. que o livre, A muchusi. pois nele tem prazer. Ka yena wa. Só chegaram e diziam: O cara va fikile va hlaya leswi. curou os outros, A dera un'wanyana. cure-se a si mesmo. A ti dlayi yexe. Salvou os outros, A wu ponisi van'wana. salve-se a si A ti mesmo. ponisa yexe. Se confiou em Deus, A loko a tshembi que Jehovha. Deus lhe salve. A xikwembu xi n'wi ponisi. Se esperou em Deus, A loko a rindzeli ka que Jehovha. Deus se manifeste a favor dele. Xikwembu a xi tivonakalise henhla ka yena. Aleluia. O que é que a palavra de Deus quer nos ensinar? Xikwembu la vuriseni xana. Quer nos mostrar aqui agora no livro de Salmos, Salmos ka buka tipsalma. capítulo 22. Na hikula 22. E isto aqui Leswi. foi profetizado também muitos anos antes. Profeteri malembe yo tala andzhaku. Muitíssimos anos antes. Manyingi ndzhaku malembe. Antes mesmo da profecia de Isaías. Ndzhaku wa vuprofeti ra Isaya. Antes da profecia de Isaías, Ndzhaku wa vuprofeti ra Isaya. Davi tinha profetizado o sofrimento de Cristo. Davida a profetila o xaniseka ka Kristi. Aleluia. Aleluia. Amado, eu quero fazer compreender no dia de hoje. Onda u swi vona siku ta namuntlha. Quem é o Senhor que você está servindo? Hi mani hosi mu tirhelaka xana? Quem é o Jesus que você Hi adora? mani Yesu mu khandziyelaka xana? Que preço Jesus pagou para você lhe adorar? Hi nxavo munhu hosi a nga hakela swo kota mu khandziyela Que preço xana? Jesus pagou para nós estarmos congregados aqui na igreja hoje de manhã? Yesu a nga hakela swo kota ku hlengeletela kona kerekeni mixo. Preço Jesus pagou Hi nxavo munhu hosi a nga para que hakela. nós pudéssemos ter a salvação que nós temos hoje. Swi kota ku veni ku pona ka masiku wa siku ta namuntlha. A salvação que Cristo nos
akupfuna Yesu a hi nyika é muito cara. wa dhula swinene. Aleluia. É muito cara. U dhule ngopfu swinene. Não foi uma salvação barata. Pfunaka barato. Diz aqui, A vula la confiou no Senhor. a tshembile Hosi. Versículo 10, continua lendo. Eu sei de ler, pastor. Diz: sobre ti fui lançado Henhla ka wena ni cumetiwile desde a madre. sukela khwirini. Tu és o meu Deus, Wena xikwembu xa mina desde o ventre da minha mãe. sukela khwirini ra mamana wa Não te mina. alongues de mim, U nga yimi kule na mina pois a angústia está perto hikuva nhlomulo kusuhi e não há quem me ajude. a nga kona ni pfunaka. Muitos touros me cercaram, Madhula yo tala ma ni rhendzele. fortes touros de Bazã Madhula matimba swinene ya me Bazani ma rodearam, ni rhendzele. abriram contra mim as suas bocas, Va pfule henhla ka mina minomo ya vona. como leão que despedaça e que ruge, Hikuva a nghala yi bonkaka yi tidhyaka. como água me derramei Hikuva mati ni tihalatile. e todos os meus ossos se A desconjuraram. marhambu ya mina hinkwawo ma gudlagudlile. O meu coração é como a cera, Hambi na mina yi fanisera. derreteu-se no meio das minhas I entranhas, nyilikelile ndzeni ka xirhendze xa mina. como a rumbo ya Ka mina. marhumbu ya mina. A minha força se secou A ntama wa mina se omile. como caco, Ku fani kaku. e a língua se me pega ao A paladar, ririmi ra ni tika ka ririmi. e me puseste no pó da morte. U ni vekile ntshurini wa rifu. Pois me rodearam cães, U ni rhendzeliwile hi timbyana. ajuntamento de malfeitores me cercou, A nhlengeletano va homboloka va ni rihile. traspassaram-me as mãos e os pés. Va ni chovi mavoko ni mikondzo. Poderia contar todos os meus ossos. A ni ta hlaya marhambu hinkwawo ya mina. Eles vêm e me contemplam. Vona va swi vona va tlhela va ni hlalela. Aleluia! Amen. Não dorme diante disto, minha filha. Ei, aleluia! Está dizendo que Cristo A ni Kristi foi transpassado as mãos e os pés. a tlhavile mikondzo ni mavoko. Ele foi crucificado naquele Va dia. nga vambiwa siku byo byaka. Colocaram as suas mãos, Va teka mavoko ya yena. uma de um lado da cruz e outra do outro lado da cruz. Ka tlhela xi hambani ka xa tlhela xi hambana E rin'wana. você poderia ouvir o martelo bater. U no twanela yi ba. E os dedos da sua mão A se swi quebrando. a swi tshoveka. E do outro lado, Tlhelo rin'wana colocaram outro prego e quebraram os dedos da sua ka mão. xiviri xin'wana va tshova matitiwi ta mavoko ya yena. E no pé também, Va kha ka nenge naswona furraram com pregos os seus pés. va boxa milenge ya yena swipikiri. E o seu lado foi transpassado. A tshevi ra yena li tlhaviwile. Amado, só de alguém munhu ntsena te pegar, só de tocar nesta a área wu khoma tlheri leri da costela, ra rimbambu. você sente uma dor. U twa ku vava ko karhi. Esta é uma região muito sensível. A ri i tlheri la wu thintheka swinene. Só de alguém te encostar aqui. Tlhela la ku khumba laha. Mas alguém pegou uma lança. La khomi a tlhari. Dos soldados romanos A masocha va Roma. e furou o lado do Senhor. A tlhava tlheri ra hosi. Aleluia. Haleluya. O tipo de sofrimento que o nosso Senhor passou. A muhlovo wa ku xaniseka hosi ya hina nga hundza ka E não wona. tinha ninguém. A wu nga na munhu. Não estava ninguém. A wu nga na munhu. Nem os seus discípulos não estavam ali. Joshua va yena va ni kona kwale. A palavra de Deus diz que os seus discípulos fugiram. A ri tula Xikwembu a vadyondzisi va vena va balekile. Eu e você não estávamos lá. Mina na wena hi nga ri kona hala. Talvez no dia de hoje, quando você lê a história, Siku namuntlha ri ku dyondza a switana ko e matiko. você percebe que Pedro fugiu, Leswaku Petru a balekile. Tiago fugiu, Yakobo a balekile. João desapareceu, Yohana a nyamalalile. Felipe ninguém sabe onde ele estava, Filipe nga kona mito swo nga ni kwihi. Tiago, todos eles desapareceram. Hinkwavo va nyamalalile. Ninguém sabe onde estavam todos os outros Nga apóstolos. kona mito swo ngo lo apostolo hinkwavo va ni kwihi. De Natanael até ninguém fala.
Ninguém sabe onde ele se escondeu. Judas foi se suicidar. Aleluia. Todos não estavam ali. Ele estava sozinho a sofrer pela humanidade. E foi transpassado o Senhor Jesus. A palavra de Deus aqui continua a descrever o sofrimento de Cristo. Aleluia. Amém. Versículo 17. Poderia contar todos os meus ossos. Eles vêm e me contemplam. Repartem entre si os meus vestidos e lançam sorte sobre a minha túnica. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Quando o Senhor Jesus estava sofrendo, ninguém se lembrava dele. Nenhum ser humano se lembrava do Senhor Jesus. O sofrimento dele era tanto. Diz que pegaram na roupa dele, rasgaram a roupa dele. Se tem uma coisa difícil, meu irmão, para um santo, é ter que sair sem roupa. É as pessoas contemplarem a sua nudez. Não há coisa mais vergonhosa do que isso. Ser contemplado a sua nudez. A Bíblia diz que as pessoas olharam para contemplavam a ele. Contemplavam a ele. Mas ele olha para Deus. Ele diz, mas tu, Senhor, não te alongues de mim. Força minha, apressa-te em socorrer. A única esperança que o Senhor guardou naquele dia foi em Deus, o seu Pai. Enquanto sofria e padecia por nós, ele disse, mas tu, Senhor, não te alongues de mim. Força minha, apressa-te em socorrer. Ele disse, mas tu, Senhor, aleluia. E no versículo 20, ele diz uma coisa muito poderosa. Versículo 20. Diz, livra a alma da minha predileta. Diz, livra a minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Aleluia. Diz, a minha predileta da força do cão. Quando ele diz a minha predileta, não está falando da sua própria vida. Aleluia. Não está falando de si mesmo. Ele agora começa a orar em favor da igreja. Começa a orar em favor daquela por quem ele está sofrendo. Começa a orar em favor da sua noiva, a sua predileta. Aleluia.
E ele começa a orar a swi ta n'wi khongela a favor do amor da sua vida. tani rirhandzu ra vutomi ra yena Aquela por quem ele está morrendo. ka loyi a n'wi felaka yena Começa a se a lembrar swi ta n'wi khumbuka da amada do seu coração, wa murhandziwa wa mbilu wa yena da querida da sua wa alma, murhandziwa wa hika ra yena aquela por quem ele abandonou os céus. ka loyi a nga tshika matilo E agora ora por ela swa n'wi khongelela e diz: Senhor, a ri hosi guarde a minha predileta hlayisa murhandziwa wa mina da força do cão, kama mpfoka ka voko ra mbyana da força do cão. ka ntamu wa mbyana Aleluia. Haleluya. Jesus Cristo, Yesu Kristu mesmo sendo abandonado por todos, hambi a tshikiwa hinkwavo ele não se esqueceu de ninguém. yena a nga rivalanga munhu Esquecido por a todos, ta rivaliwini hinkwavo mas lembrando de todos. a kambe a tsundzuka hinkwavo Abandonado por a todos, balekiwe hinkwavo mas amparando a todos. a singata hinkwavo Desprezado por a todos, teliwe hinkwavo mas valorizando a todos. a manika risima E hinkwavo lembrando-se de todos. kambe a tsundzuka hinkwavo Esta oração a xikhongoto lexi é Cristo a orar por ti. i Krista ku khongelela wena No meio da sua enfermidade, xikarhi ka mihlomulo ya yena wena no meio da sua doença, a xikarhi ka vuvabyi ra yena no meio da sua dor, a xikarhi ka vaviseka yena Cristo se lembrou da igreja. Krista a khomeki kereke Começou a orar pela a igreja. khongela kereke Começou a orar pela sua a predileta. khongela hi murhandziwa wa yena Começou a orar pelo amor da sua a vida. khongela hi murhandziwa wa vutomi ra yena Aquela por quem ele deu até a sua própria loyi vida. a niketa vutomi ra yena É importante que a igreja no dia de hoje tisima kereke kusukuta namuntlha entenda o valor do sacrifício de Cristo. vona risima ra mhamba ra Kristi Cristo não veio fazer romantismo na terra. a ta ta tlanga misaveni Ele não veio romantizar o a evangelho. ta ta tlanga evangeli O Kristi evangelho de Cristo não é para romantizar, porque Cristo me ama. swa Kristu wa ni rhandza É um sacrifício i real. mhamba ya xiviri É um sacrifício verdadeiro. mhamba ya ntiso O evangelho de a Cristo vhangela Kristi era para salvar pessoas. tisa yi ponisa Era para salvar homens e mulheres ponisa vavasati na da vanuna condenação eterna. avanyisiwile ko ka ku nga Ele heli não veio aqui apenas para fazer filmes. a ta endla mafilmi na Não era para que as pessoas pegassem na história dele khoma xitala xa yena e fazerem memes. va endla mamemi Você está vendo pessoas até fazendo teatro. va endla mateatro vanhu Qual é o teatro que precisa de fazer de Cristo? teatro ti endlaka Kristi Qual é o teatro que precisa de fazer de Cristo? u ti endlaka Kristi xana na Você pode ensaiar o sofrimento de kota ku Cristo. yisara u xaniseka Kristi xana Você pode ensaiar as dores de u Cristo. nga yisara ku vaviseka Kristi xana Você pode representar o sofrimento u de nga Cristo. kombekisa ku xaniseka Kristi xana Você pode fazer isso. u nga swi kota ku endla swilo leswi xana Ninguém jamais vai compreender kota twisisaka o tamanho das dores que Cristo passou. a xikhawa swa swi va ku Kristi a nga hundzaka Amados, nosso Senhor Jesus Cristo, hosa hina Yesu Kristi quando no seu leito de morte, ka xikhawa ka rifu ra yena na sua cruz, a xihambanini xa yena agora ele começa a orar pela sua predileta. swa u khongelela murhandziwa wa yena Disse: livra ela da força do cão. a chusela ka matimba ya mbyana Aleluia. Aleluia. haleluya O sofrimento de a Cristo. ku xaniseka Kristi A mira a mira que aqueles homens traziam como presente lava matise wa nyiko estavam a profetizar a amargura da vida do Senhor. avo profeta ku phaka ka vutomi ra hosi Estavam a dizer: avo hlaya o nosso rei, a hosi ya hina ele é eterno, a nga konga hi riki lweyi ele é imperecível e incorruptível. a nga lovi lweyi Ele é o mestre da adoração. dyondziso u Ele kandzeli merece adoração. ena u faneliwe u kandzeliwa Mas acima de tudo isto, tlhelo ka hinkwaswo leswi o sacrifício que ele vai fazer a mhamba ta wu endlaka é amargo. wa bhava Para de ser negligente, meu irmão. yima a ku lolowa makwerhu
Para de brincar com coisas sérias. Tsika u tlanga minchumu ndzimandzima. Para de brincar com coisas que não deves. Yima ku tlanga minchumu swo ka swi fanerile ku tlanga hi swona. Se tem uma coisa que irrita Deus e o Espírito Santo de Deus, Nchumu xi endlaka Xikwembu ni moya ku ntsima Xikwembu. são pessoas que não consideram o sacrifício de Jesus. Vanhu va nyike risima mhamba ya hosi Yesu. Jesus teve um sacrifício tão Yesu grande, ni mhamba yikulu swinene. tão grande. Ya yikulu ngopfu. O que te custa você vir para a igreja no Swo karata domingo? yini u ta akerekeni hi O que te sonto. custa orar na tua casa? U khongela mutini wa wena. O que te custa vestir roupa santa? Karata yini u ambala mpahla O que te kwentsimeke. custa falar a verdade? Karata Te yini custa o quê, meu irmão? karata yini makwerhu wa mina. O teu sofrimento A ku xaniseka wena. ou o teu sacrifício Kuma mhamba ya wena. é uma cifra do sacrifício de Cristo. Hi switsongo ngopfu ka mhamba Kristi. É um cifrão, é uma coisinha de nada. Xilo xitsongo. Aleluia. Aleluia. Valoriza o sofrimento de Cristo. Nyika risima a ku xaniseka Kristi. Valoriza o sacrifício que ele fez na cruz por você. Risima a mhamba la endla xi hambanile ka wena. Aleluia. Aleluia. Somente o Senhor é Deus. Xana hosi yena ka Xikwembu. E ele continua aqui. Ena mahlweni la Diz, wa avula. versículo 21. Versículo 21. Salva-me da boca do leão. Ni ponisi ka ndzhaka ka nomo wa nghala. Sim, ouve-me Yingisi. desde as pontas dos unicórnios. Sukela maponta ma unicorni. Então declararei o teu nome aos meus irmãos Kutani ta hlaya vito ra wena ka makwerhu va mina. e louvar-te-ei no meio da congregação. Ni ta ku twalisa phakatini ka nhlengeletano. Cristo Kristi queria louvar e adorar a Deus a ra ku twalisa a tlha a gandzela Xikwembu. para sempre. Loku ka ku nga heriki. Os flagelos de Cristo. A swivavo swa Kristi. Devemos honrar, meu irmão, a morte do Senhor Va Jesus. veke ni ka risima rifu ra hosi Yesu. Devemos honrar a morte do nosso Senhor Va Jesus. veke ni ka risima a rifu ra hosi Yesu wa hina. Não era para fazer drama A aquilo swi nga ali. teki ku tlanga hi swona swo swa. Aleluia. A mira A mira representava o sofrimento de Jesus. a ri kombekisa ku xaniseka hosi Yesu. É por isso que eu disse Hi kona nga vula que não há momento mais apropriado para esta a mensagem ku na nkarhi wo tshamiseke eka n'wati lowu a não ser o dia de hoje. nga ri siku ta E namuntlha. de facto foi o plano de Deus, Hi ntiyiso ve kungu ra um Xikwembu. plano perfeito de A Deus, kungu ra ku hetiseka ra Xikwembu. para que a gente visse as dores Swa hi kota ku vona swivavu de Cristo. swa Kristi. Abra comigo o livro Pfuna na mina de Marcos, buku ra Marka capítulo 15, hi kula 15 no seu versículo 23. hi tsonga 23. Já estamos lá. Marcos 15, versículo 23. Alguém leia para mim, por favor. Não, pode começar de 21 a 23, para ficar melhor. Versículo 21. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercâneas clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Estás a ler o livro errado, meu irmão. Eu falei de Marcos, capítulo 15. Versículo 21. E constrangeram um certo Simão Cireneu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo a que levasse a cruz. E levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira.
e deram-lhe a beber vinho com mira, mas ele não o tomou. Aleluia. O Senhor Jesus, quando você começa a aprender sobre os flagelos e os sofrimentos que Ele passou por eles, agora você percebe uma coisa, que durante o percurso rumo a Gólgota, rumo ao lugar onde eram crucificados os condenados à crucificação, à morte de cruz. As mulheres prepararam uma mistura de vinho e mira. Essa mistura de vinho e mira era como se fosse um analgésico para o corpo. Quem tomasse essa mistura não sentia dor. Era como se estivesse tomando uma anestesia geral. Aleluia. Amen. Não sentia dor. Ponto número 1. Embriagavam o condenado e evitava que ele morresse em dor. Faziam isso com as pessoas condenadas à cruz, para que os seus sofrimentos, a sua miséria fosse reduzida. Porque já era uma miséria morrer na cruz, mas pelo menos faziam isso para que não sentissem tanta dor, para reduzir um pouco o grau da sua miséria. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus não aceitou tomar. A palavra de Deus não diz, mas ele não tinha sede. Não diz, mas ele não tinha sede. Diz, mas ele não tomou. Quer dizer, foi uma vontade expressa do seu coração não tomar. O que isso significa? Significa no dia de hoje, ainda que de fato a mira significava uma vida amargosa, mas quando misturada com vinho, era um analgésico. Jesus Cristo não aceitou reduzir as dores. Ele negou reduzir as dores. Ele não aceitou reduzir a sua dor, reduzir o mérito do seu sacrifício. Ele não aceitou. Ele não queria que ninguém viesse a dizer, pronto, ele morreu na cruz porque estava embriagado. Aí ele nem sentiu dor porque tinha uma anestesia geral. O que eu estou a dizer hoje, meu amado pastor? Meu amado evangelista, minha amada irmã do grupo de louvor, meu amado irmão do grupo de louvor, o que eu estou a dizer, meu amado irmão congregado desta igreja, servo do protocolo, o que eu estou a dizer, minha irmã, mamãe pastora, minha abençoada mãe, o que eu estou a falar hoje? Minha abençoada papai, o que eu estou a dizer hoje? Senhor não morreu em vão. Ele morreu com um propósito. Quando o diabo pensava que ele é um coitadinho, que ele é um pobrezinho, quando as pessoas olhavam para ele com pena, como nós estamos a ouvir a palavra com pena, é doloroso, sim, é doloroso. Mas as pessoas olhavam a situação com pena. A palavra de Deus diz que de repente, quando o diabo pensa que finalmente
Sabe, mata Beyoncé, mata 50 Cent, Jay-Z, estavam todos lá. Lady Gaga, Mr. Paul, todos estavam lá a celebrar. Aleluia! Ei! Mas de repente na celebração, de repente, no inferno, quando o diabo está com as chaves da morte, aleluia, está com as chaves da morte, ele ali a celebrar. Sei lá onde ele está, não me interessa. Ele está a celebrar lá com as chaves da morte. Ele quando está celebrando com as chaves da morte, de repente o dono das chaves, que estava ali assim, deitado assim, no reino da morte, no leito da morte, abraçado pela morte, a fazer diliza, ele e os demônios a rodearem. De repente o dono das chaves, de repente, mas ninguém entra no caminho, traz na minha chave. Cristo de repente disse, traz as minhas coisas, traz minhas chaves. Aleluia! E ele chegou, pegou aquela chave, abriu as portas do cativeiro, entrou no cativeiro. E ali o diabo estava a tremer, estava a interceder. Acho que é o nome de alguém, não sei quem. E o Senhor entrou lá, foi evangelizar os espíritos, foi evangelizar todos eles desde os tempos de Noé. O diabo ficou totalmente atônito. De repente, quando ele já tinha chaves, saiu do inferno. E aqueles que seriam salvos. E pegou as chaves do inferno, pegou o diabo assim, com um dedinho, eu não sei. Eu acho que ele não fez nada. Eu acho que ele só, eu não sei, mas ele não fez um mínimo de esforço. Sabe, o diabo não merece o esforço de Jesus. Não merece. Mas ele só fez assim. Pegou o diabo e todos os seus anjos, e a cadeia deles, e a prisão deles, e o reino deles. Pegou toda aquela corja, levou as chaves, estrancou ali dentro, pegou aquela cadeia, pegou aquele inferno, pegou aquela destruição, lançou no inferno. Aleluia! 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 Cristo não morreu em vão. Ele não morreu em vão. Ele morreu com um propósito eterno, um propósito glorioso. Jesus morreu para te salvar, você. Você morreu assim, mas já, pastor. Aí escolhe bem, pastor. Escolhe para o pastor. Ele morreu para te salvar. Acontece aqui no meio. Ali no meio pode acontecer coisas que você pega na cabeça e diz, desta vez Deus não escapa. Mas não tem como Deus não escapar. Por quê? Porque Deus não faz parte da história. Deus é quem escreve a história. Aleluia! Aleluia! Aqui disse, o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito.
dizer sim, Senhor. Estou satisfeito. Depois de olhar assim para Tzalala, Pastor Cláudio, ia te ver o trabalho da sua alma. Dizer sim, eu estou satisfeito. Depois de te virar assim, olhar para a sua marchando, e dizer ai, eu estou satisfeito. E nesta manhã, no altar da Machado, Cristo olha desde o céu. E Ele pode ver um pouco congregado aqui. E Ele dizer sim, meus filhos, eu estou satisfeito. Aleluia. Olha, diz que eles ficaram satisfeitos. Eles ficaram satisfeitos. Ele não morreu em vão. Aleluia, pode ser.